Olá, boa tarde! Estamos nós aqui juntos em mais uma tarde de segunda-feira para darmos continuidade ao projeto Partilhas. E que alegria estar aqui! Vou agora me conectar com o meu querido Bruno. Bruno, que é o meu colega que pensou comigo esse projeto. Vou trazer o Bruno aqui para abrir comigo e dar as boas-vindas, como sempre fazemos, e logo depois chamamos a nossa convidada, que também é uma querida, uma colega de turma. Deixa eu puxar aqui o meu querido Bruno. Ai, que bom, que bom. Hoje eu estou num cenário diferente. Hoje é dia dos avós. Oi, meu amigo! Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Parabenizando você pelo Dia das Avós e dos Avós, Gratidão. dia de celebrar, né, a continuidade da vida, a Sim, perpetuação da história e do sim, e do amor, é né? verdade. E do amor. E sabe, Bruno, eu descobri ontem, com a minha querida numeróloga, Kísila, que ontem foi o dia fora do tempo, segundo a tradição maia, né? Uhum, fiquei E sabendo. segundo, e segundo a tradição dos maias, hoje seria o primeiro dia do ano, né? Seria o ano novo, segundo a tradição maia. Então, que delícia que isso comece batizado como Dia dos Avós, né? Eu fiquei pensando nisso, Sim. né? É uma delícia. E até por isso mesmo, a primeira vez que eu faço a live sem estar na minha casa, porque vim, vim buscar os netos. Que delícia. Vim Ah, passar uma tarde com os netos e eles vão comigo lá para o sítio. Mas achei por bem não arriscar chegar atrasada lá, pegar a estrada, né? Porque esse horário de fim de tarde é mais, uhum, tem mais trânsito, movimentado, então é. vou depois da live levar os Bom, netos aqui no colo para ficar com a vovó. sim, aproveite. Eu estive semana passada com a minha avó e foi muito bom, Tão né? precioso, Bruno. Sim, É tão precioso. Hoje eu sim. não tenho mais nenhum dos meus quatro avós, mas eu Uhum, tive o privilégio de conviver com todos os quatro. Né? É porque eu tenho eu um também. pouquinho mais de anos de vida além de você. Mas não é muito não, Aí viu? não é muito não, né? Não. Pois é não, né? E eles já se foram, todos quatro, mas eu É. tive o privilégio de estar com eles e hoje eu inclusive postei sobre isso. E hoje Uhum. também saiu uma entrevista minha pela TV Band Sim, Rio, né? Você está em São que Paulo, legal. né? É, Sim, mas eu já baixei do YouTube, né? A entrevista, daqui a sim, pouco eu coloco ela lá na íntegra. E é uma entrevista sobre o dia dos avós, sobre como a gente sente esse amor, como é o amor de avó, porque, Bruno, o amor de avó é diferente de tudo que eu já vivi, sabe? O amor de mãe é muito forte, é um amor sim. visceral, mas ele é um amor que vem acoplado com muitas responsabilidades, com muitas preocupações do futuro, de como será, né? Expectativas, sim, sim. É, o amor de vó eu chamo de amor liberto, sabe, Bruno? Porque a gente só ama. Quem tem que se preocupar são os pais. Exato. E eu É, amo muito. Eu amo mesmo. que É, bom, eu, fico eu, feliz. O foi meu um. amor é só de tio. Pelos Né? meus sobrinhos, são vários também. As preocupações ficam com os pais. O tio só E o aproveita tio só e aproveita. está disponível para o que eles precisarem, né? Desde que venha deles, né? Essa demanda. Eu lembro de um dia desse estar com a Clara no colo, que é a minha netinha mais nova, de 2 anos, embalando, e eu parar e olhar assim para ela, ela adormecida, e ter a sensação de que eu estava com a minha filha de novo no colo, Uhum. né? E é uma emoção assim, não tem palavra para descrever, a palavra não alcança Uhum. esse sentimento, mas é muito especial, sabe, Bruno? É você revisitar isso. É uma parte do seu filho que está ali numa misturinha, né? Sim. Perfeita com aquele
que eles, no meu caso ela, né, porque é minha filha, é a misturinha perfeita dela com aquele que ela escolheu para ser o pai. Então, Sim, é muito especial uma ser avó, bênção. sabe? É, Olha, eu acredito que sim. Eu verdadeiramente. posso falar só do meu lugar de neto. E os Uhum. meus 4 avós, tive contato com a minha bisavó. Então, tenho muitas tias-avós ainda vivas e que eu convivi né, com muita proximidade. Então, a questão da longevidade é algo que me toca, né? Eu participo de alguns movimentos e desde já olhando, né, para lá, para a vida que segue, né? E a vida cada vez mais A vida que longeva, segue. né? Isso, Cada vez mais longeva e quem sabe nós não chegaremos nos 3 dígitos. É uma isso. realidade muito mais É, próxima de nós. hoje mais E palpável, né? exato. E como a gente pensar, né? Quando se fala em terceira idade, algumas pessoas falam, né? A melhor idade. Eu não sei se é a melhor idade, né? Eu já vi É, muitas pessoas que já passaram dos 80 anos, dos 80 discordam, né? Melhor idade, não. É apenas uma é fase, outra segunda fase fase, da vida. uma nova Exatamente. fase, né? E aí é valorizar o presente. Isso. E quando a gente está dentro da filosofia sistêmica, né, Bruno? Hoje eu me Sim, peguei olhando assim, chorei mesmo, chorei muito. Olhando para a figura dos meus 4 avós e aquela sensação de que você é uma extensão da vida deles, sim, né? É um sentimento muito verdadeiro de olhar para os seus avós e se olhar e vê-los em você, em traços, em sim. gestos, em jeitos, em preferências, né? E se sentir muito genuinamente assim a extensão deles, né? E aí é É, que vem aquele sentimento muito forte que a gente sempre fala na sistêmica, de que a gratidão ela não é só um sentimento, ela começa pelo sentimento, mas ela se concretiza no comportamento. E o sim, comportamento daquele que é grato é justamente quando ele faz valer a pena a vida que ele recebeu, né? sim. Através de todos aqueles que vieram Diariamente. antes dele, né? A É gratidão por muito tudo o que especial isso. veio e também pelo que não veio, É. né? Eu quero aqui, vou chamar a Vânia, nossa Vamos querida chamar convidada hoje, Vânia Lourenço. Senão a gente fica conversando de avó aqui, eu falo de avó a tarde inteira, tá? Se deixar. Aí, antes de chamar a Vânia, eu queria cumprimentar aqui todos que estão presentes, a a minha querida filhota, a Nay, Daniela, o Anderson. Ah, Daniela entrou, Daniela Miguel, Miguel. sim, direto da terrinha de Portugal. É, Quer dizer, imagino que esteja em Portugal nesse momento. as nossas De- queridas Vivi e Fê, Decote Vitali, O Vitor, Bianca, o Vitor, Cleonice. Ai, muito obrigada. gratidão. Paulinha, Cláudia, muito obrigada por cada um estar aqui com a gente. Eu vou Sim. chamar aqui a Vânia, você continua E, aí nas. e vamos falando, né, falar e compartilhar um pouco mais do segundo Congresso Internacional de Consciência Sistêmica, que aconteceu no início desse mês e que foi um presente para todos nós. E aqui estamos com a nossa querida Vânia, em primeira Chegou! mão. Pegou. Gratidão pelo sim, por aceitar Muito estar feliz pelo seu conosco. sim, Vânia. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Gente, primeira live. A Não pessoa não gostava acredito. nem. Olha, eu e Bruno estamos ficando especialistas nesse negócio de estrear o povo nas lives, viu? É. Não, já foram promovidos. Que bom. Mas eu agradeço muito. Eu era do tipo na escola que fazia todo, preenchia a cartolina, fazia o trabalho tudo. Agora você vai lá na frente, não ia na frente nem. Só os bastidores. Sim, e agora estamos aqui, né? É uma É um honra. prazer. Obrigada. No Gratidão tempo pelo certo. seu sim, por nos permitir estarmos juntos. Vamos ver o que a gente consegue trocar aqui, né? Nosso objetivo Vamos ver o que a aqui é gente... partilhar o segundo Congresso Internacional da Consciência Sistêmica. Nós que estivemos participando do Congresso, levar às pessoas um pouco do que o Congresso nos presenteou. Sim. Então,
se você puder falar para a gente, Vânia, né? O que Ok, você vamos lá. traz Se desse apresenta, né, um congresso? pouquinho. Isso. Sim, vou me apresentar primeiro. Gente, eu tô com cola aqui, tá bom? Então, se refletir Tudo no certo. óculos, Tá tudo certo. é, meu nome é Vânia Lourenço, né? Eu justamente pensei hoje, por causa do Dia dos Avós, apesar de não gostar dessa coisa comercial, etc., mas não podia deixar de prestar homenagem aos avós. Então, eu sou neta de, eu não vou falar filha de, eu sou neta de Horácio e Arcisa, por parte de pai, né? E Ed e Mariazinha, por parte de mãe. Tenho 2 filhos nascidos, o Lucas e a Isabela, levo 2 aí no coração. A minha formação, né? Eu acho que essa formação são caminhos, né? E a gente vem construindo. Eu me formei como tradutora e professora de inglês, depois fui fazer pedagogia, depois fui fazer especialização, né, uma pós em psicomotricidade, e o meu maior tempo de atuação foi como professora de educação infantil e de reforço escolar em inglês, né? Sou de uma família, dentro de família espírita, então sempre tive interesse por essas coisas, né, espirituais, energéticos, etc. Mas foi em 2017 que eu conheci o Reiki, e o Reiki foi assim, a minha porta de entrada para uma coisa mais holística. Talvez não a porta de entrada, né? Porque acho que a psicomotricidade já foi me levando para essa coisa, né? Mais do ser humano como um todo. E óbvio que isso foi devido às demandas, né? De trabalhar como professora de educação infantil. E daí, em 2018, né? O Reiki me abriu. Em 2018 eu me formei como mestre reikiana. E aí abriu a porta de autodesenvolvimento, não parou mais, né? Aí é uma coisa atrás da outra, a gente tem muita coisa, sou litoterapeuta, né? Mas até então eu não trabalho com nada disso, eu faço para mim, é a área de conhecimento, né? Faço curso de tarô, de benzimento, de tudo que envolve a parte holística, me interessa, né? Nesse período também conheci as constelações familiares, né? Aí foi numa busca realmente de autodesenvolvimento, de conhecer e resolver algumas questões. E me apaixonei, né? Me apaixonei tanto que falei, não, eu vou estudar isso aqui. Então, fui para a formação, né? E o ano passado eu fiz no primeiro curso de formação eu fiz com o professor Mário Cosiner. Então, foi 1 ano e meio de formação, me terminei o ano passado, né? E aí, através da Gisela e do Bruno, vim conhecer a professora Ellen Vieira da Fonseca, nossa mestre, né, da pedagogia sistêmica. Fizemos o curso juntos aqui, eu, a Tânia, o Bruno, a Gisela, né? E muitos outros. E assim, uma porta leva a outra, né? E eu acho que não dá para dissociar as caminhadas, né? Não dá para dissociar o profissional do pessoal e daquilo que você está vivendo e etc. Né? É verdade. Então foi isso. Foi assim que eu fui entrando, daí entrei na pedagogia, e chegando, né, no congresso, né? Foi uma amiga do curso do Cosiner que me falou do congresso, logo lá no comecinho. E logo que eu vi, eu falei, gente, vou me inscrever, porque isso aqui tá demais, né? Vai ser demais isso aqui. E foi né? mesmo. E foi maravilhoso. Né? Sim. Sim. Esse amor, assim... primeiro eu queria falar, né? Por quê? Porque essa coisa da filosofia sistêmica, para mim, é um caminho sem volta, né? A hora que você vê as leis naturais, e você começa a aplicar ela na sua vida, no seu trabalho, na sua vida, a gente não tem como voltar. Então é uma coisa que é viciante. Para mim, eu tirei uns dias aí e falei, gente, não quero nem ver rede social, não quero ver nada, porque a gente
engata uma coisa na outra, né? Sim. É um estudo no outro, uma coisa na outra. E do congresso, né? Foi assim, acho que foi um chamado mesmo, né? Acho que foi um chamado. Tiveram alguns encontros antes, né, do congresso. A Maria Gojão proporcionou alguns encontros, eu participei de um ou dois, porque eu faço um outro curso no mesmo horário, no sábado, então não dava. Mas desde o início eu senti a seriedade com que ela estava querendo ampliar essa consciência sistêmica, né? E foi isso que me chamou, né? A gente via o trabalho dela perante todo mundo e o posicionamento dela, toda hora ela voltando, né, para o lugar dela, né? E isso para mim realmente, tô no caminho, falei, tô no caminho certo, né? Assim, das palestras, né, daí quando começou realmente o congresso, que foram 3 dias super intensos, né? Sim. A gente começou às 5 da manhã aqui. Exato. Às 9 em O Portugal, Bruno, 5. o Bruno estava no horário, eu estava sempre entrando. Um pouco depois o Bruno já estava lá, o primeiro. Se organizou direitinho. Eu não escolhi as palestras, né? Eu falei, eu vou deixar sentir, que foi meio como o Bruno fez também, né, Bruno? Sim. E eu também. A gente está na mesma sintonia. Ai, que legal. Eu sempre falei assim, a única que eu sabia, eu falei, eu vou entrar na do Rupert Sheldrake. Eu também. Essa vai ser a primeira, porque me interessa o campo morfogenético, né? E eu vou entrar nessa. As outras, eu sabia que eu não queria assistir do direito sistêmico. Não naquele momento, eu não queria assistir ao vivo, né? Eu ainda não abri as palestras, eu sei que as palestras estão disponíveis já, né? Mas eu ainda não abri, porque eu ainda acho que estou deixando a coisa ressoar. Eu sinto que muita coisa foi mexida só de estar ali, né? Partilhando e assistindo, e participando, né? E tem muito de encontro, assim. Daí eu gostaria de fazer o link, que a primeira que eu quis assistir foi justamente do Rupert Sheldrake, né? Que fala dos campos morfogenéticos. E junta com a coisa que mais me marcou, que o Bruno falou, pensa, né? Quando eu estava falando, gente, vou falar na live, né? Uma coisa que mais me marcou, Bruno, e teve a ver um pouco com a sua constelação. Eu achei que tinha a ver muito com a sua constelação, e tinha, porque o Bruno foi constelado ao vivo, né? Eu fui. E pela Maria, né? Pela Maria. Foi um presente que eu recebi. Foi um super duplo presente. Eu não estava esperando que seria naquele momento e tá tudo certo, né? Você ser surpreendido foi muito mágico. Surpreendido com um presente tão especial, né? E só fazendo um parênteses, foi tão interessante porque o meu código, né, como embaixador, a palavra era presente. Então, ao invés do, né, esse era Nossa! Então foi muito interessante, como a palavra presente esteve presente em todos os sentidos. É verdade. Que legal. Foi bem emocionante mesmo. Quando eu falei para o Bruno, até na hora que eu vi que ele foi escolhido. Gente, eu conheci tanta gente que foi escolhida. Foi incrível, né? Da nossa turma teve também. Eu estava quando a Fernanda fez um exercício também, né? E teve uma amiga do Cosiner. Nossa, foi bem interessante. É gostoso, né? A gente a riqueza as pessoas que a gente conhece, isso, né, Vânia? Que não é só conhecimento também, né? Com Exato. certeza. Então, daí fazendo esse link, né, com o Rupert Sheldrake, porque me caiu a ficha depois do que mais me marcou. Porque as palestras, todas que eu assisti, foram maravilhosas. Você falasse, né, eu assisti numa live de vocês aí que alguém falou,
Ah, eu favoritei essa aqui. Essa aqui foi minha favorita. Todas. Eu também fui colocando favorito em quase todas, né? Não tinha tem como, jeito. né? Assistir da Maria, da Maria, da Sofia, da Elza, do Fernando Freitas, assim, tanta gente legal, trazendo tanta coisa. Da Cláudia Boatti, do Peter Borquin, eu não sei como é que fala o nome dele. Não sei se você... Qual a pronúncia? Não temos obrigação de saber, a gente vai aportuguesando. E daí numa live que a Maria fez, depois do congresso, junto com aquele, acho que é Rafael o nome dele. Uhum. Né? Daniel. Sim. É Daniel. Isso. Certo. Ela falou do projeto, né? Ela estava falando do projeto, do congresso, e ela falou uma coisa assim, ela falou, o projeto liberta energias. O quanto o congresso mexeu nesse projeto dela com o inconsciente coletivo. Sim. Né? E a hora que ela falou isso numa live depois, é que me caiu a ficha dessa coisa do campo morfogenético, porque no terceiro dia eu realmente senti as dores que a Maria chegou a falar depois. Né? Eu achei até que fosse por causa da constelação, porque o Bruno constelou. Foi no segundo dia, né, Bruno? Foi no sábado à tarde. Peguei uma carona que foi... 2! Peguei uma carona na constelação do Bruno. E daí, no domingo de manhã, comecei a assistir tudo, mas eu estava cansada. Comecei a assistir uma palestra, eu dormi. O corpo fez... Eu falei, gente, é uma energia aqui que isso aqui não é meu, né? E eu até falei, será que foi por causa da constelação, que eu peguei carona? Mas aí eu falava, não, acho que não é. E quando eu vi essa fala da Maria, dizendo, né, do quanto com esse projeto deles está sendo trabalhado, né, mexendo com toda essa coisa, né, da ancestralidade, de povos, nações, o quanto de energia está sendo movimentada, eu falei, gente, era isso. Isso foi o que mais me marcou, porque foi o que eu senti no corpo, né? Então, eu acho que esse foi o que mais foi o impacto. Eu senti o impacto energético de estar mexendo nesse inconsciente coletivo. Eu senti no meu corpo, né? É interessante. Me sentindo como parte da egrégora. O efeito em mim foi o contrário. O meu foi um sentimento de energia tão grande, porque... Pronto, foi o meu. Eu acordava eletrizada. 4h30 da manhã, eu imaginei assim, vai dar o fim do dia, eu vou estar mais cansado. Não. Eu ia dormir 11h30, meia-noite, para acordar no dia seguinte. Os 2 primeiros dias, sem despertador. Eu acordava antes do despertador. No domingo eu pensei, bem, agora é o domingo, vai encerrar o congresso, eu vou dar aquela balanceada. Não, eu ainda fiquei durante a semana toda numa energia tão intensa que eu não estava entendendo. Eu falava, pensava. Excitação. Exato. Eu falei, em algum momento o meu corpo vai pedir descanso. E até uma amiga falou assim, calma, seu corpo, ele é sábio, ele sabe, né, o tempo de descanso dele. Se você está com a energia, usufrua essa energia. Aproveite. E isso aconteceu comigo quando eu participei de um outro congresso que teve aqui em São Paulo, foi a mesma coisa. Esse projeto que a gente está agora foi pensado por mim e o Bruno juntos na segunda-feira, dia seguinte do congresso, eu e Bruno, na excitação da energia do congresso. Adrenalina, meu. E eu falava, e ele falava, e a gente se ligou, e vamos fazer assim, vamos convidar fulano, eu vi cicrano. Éramos bem, assim, estávamos num... tanto que o projeto Partilhas nasceu como fruto dessa energia, né, Bruno? Foi bem espontâneo, assim, algo muito... Foi. Era assim, eu e ele transbordando, assim, a gente tem que canalizar isso e dar vazão. E aí, como é que a gente faz para dar vazão? Né?
Não, foi Foi bem maravilhosa. A ideia de vocês foi maravilhosa, né? Porque é isso, né? A gente vivenciou, viveu, viu, ouviu tanta coisa maravilhosa que a gente, é como eu falo, né? Que é um caminho sem volta, né? Esse olhar sistêmico. E você quer compartilhar para o mundo. Eu sei, tudo bem, tem as ordens aí. Cada um tem seu tempo, mas a gente quer. Uma coisa que você fala, gente, é uma maravilha, eu quero levar para todo mundo. Né? A gente tem essa vontade de compartilhar mesmo. E eu me senti energizada e com essa vida dentro de mim. Mas naquele dia, no domingo, nossa, parece cair essa energia. Eu acho que minhas energias estavam sendo usadas, trabalhadas em algum plano. Tem um jeito de processar, né? É como um remédio que em mim provoca um efeito colateral e o mesmo remédio em você, na mesma dosagem, provoca outro. Então, assim, cada pessoa tem uma forma de processar, né? É como a cafeína. A cafeína para mim não tem efeito. Nenhum. Eu tomo para dormir. Eu posso tomar um café expresso bem ultra concentrado e durmo na sequência. E minha mãe, por exemplo, assim, deu 4 da tarde. Essa hora ela já não poderia tomar, senão não dorme. Não sabia disso. Deixa eu só fazer um parêntese que eu lembrei. Eu fui em Salvador, na casa dos pais do meu cunhado, o Johnny, que é baiano. E a gente lá, né, e seu Jorge, que é assim um baiano, assim, ele e Dona Gracinha, são pessoas, olha, sabe aquelas pessoas que a gente encontra e diz, meu Deus, existem pessoas assim, tão especiais, né? E aí, seu Jorge tomando café meia-noite, aí vou fazer bem um jeito baiano. E aí, eu disse, seu Jorge, eu posso sentar, tomar esse café com o senhor? Aí ele olhou para mim, mas ele deu um sorriso, daqui a aqui, aí chamou a Dona Gracinha, que é a mulher dele. Venha cá, Gracinha, venha ver, veja isso, olha como eu não sou doido, tem uma doida igual a mim, ela toma café para dormir. Eu acho, então, que vocês realmente a reação de vocês é parecida, porque eu, se eu tomar um café agora, gente, a pessoa fica. Eu estou descobrindo agora essas afinidades. Eu também, eu não sabia. E realmente a palavra que a Pri colocou aí, né, transbordar, eu acho que é realmente essa palavra, Pri. A gente saiu transbordando, né? Sim. Então, e daí quando eu estava aqui pensando, né, o que eu ia falar mais, tinha tantas palestras, tanta coisa, eu senti que uma das coisas que mais me pegou, eu já tinha sentido isso, mas antes de chegar aqui nesse momento, eu falei, deixa eu rever, né, que eu acho que foi sobre o trauma. Sim. Né? Eu acho que as falas sobre o trauma do Franz Rupert e do Peter, para mim, foi o que me pegou e que eu senti de trazer aqui, porque eu acho que nesse campo, né, que a gente está, às vezes é uma palavrinha que a gente fala e chega em alguém. Então, foi isso que eu senti. Eu senti que, de repente, aqui a gente pode trocar alguma figurinha aqui, né, porque é um caminho que eu estou seguindo, estou estudando agora, não sou da psicologia, né, é tudo para desenvolvimento pessoal, mas às vezes a gente traz uma fala, uma palavra que toca a alma de alguém, né? Então, um tema que me tocou bastante, talvez já pelo meu interesse, desde aquele documentário, né, do Wisdom of Trauma, da sabedoria do trauma, né, do Gabor Maté, né? Acho que é assim que se fala. Isso. Essa coisa tem me chamado a atenção, né? E daí eu falei, acho que eu vou falar sobre o trauma, né? E teve algumas falas, assim, do Franz Rupert e do Peter que me chamaram a atenção. A Sophie também chegou um momento que falou sobre o trauma. Então, poucas coisas, né? Mas eu acho que... Mas conta aí, o que é que sobre o trauma, o que é que te moveu? Eu acho que as palavras, assim, tem algumas frases-chave que me chegaram, sabe?
do Rupert, que ele falou, do Franz Rupert, né? Se você não passa o trauma, você não cresce, né? Então, essa coisa que a gente fica sempre na criança ferida, e a gente vê tanto isso hoje, né? Os problemas, os conflitos que as pessoas têm no dia a dia dela, né? Quando a gente começa a se trabalhar, que sou eu que estou começando agora, né? Dar uns passinhos, a gente olha e fala, nossa, né? É a criança ferida, né? Então, outra coisa muito interessante que ele falou também, né? Sobre o começo da vida, que nos 10 primeiros dias, é o encontro dos espermas e eles são independentes da mãe, né? Então, a gente começa como uma vida independente, né? E depois é a mãe, né? A gente tem que convencer o sistema imunológico da mãe que a gente quer ficar ali e ele que tem que criar toda aquela proteção para a gente, né? Então, para manter assim, o ambiente seguro de nutrição. Sim. Então, foram pequenas coisas, assim, né? Foram pequenas falas que me tocaram, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso ou não. Eu quero, mas continua falando que aí depois eu trago aqui o que é que está me tá já. Tá bom. Aí outra coisa interessante que ele falou também, né, da gente honrar os nossos sintomas, né, porque os nossos sintomas, o que vem para o nosso corpo, diz muito sobre, né, a biografia do trauma, onde está lá o trauma. Então foram coisinhas, né, que pessoas feridas ferem pessoas, né, então da necessidade da gente olhar para o trauma e curá-lo, né. E isso é tão importante, né, Vânia, que você traz, porque hoje em dia a gente vive uma certa inflamação na sociedade, que algumas pessoas alegam, isso aí é mimimi, é frescura. Não, isso são dores que estão vindo à tona, mas sem aquela consciência, sem um conhecimento de onde vem. Então, as pessoas estão, de alguma forma, manifestando os traumas do passado, né, no presente, com os recursos que se tem. Então, quando a gente pensa, né, quando você trouxe a questão da criança ferida, todos nós, de alguma forma, somos seres fragmentados ao longo da vida, que nos fragmentamos em algum aspecto. Pode ser que alguns tiveram só uma lasquinha, um risquinho, outros já tiveram perdas maiores ou comprometimentos maiores. E muitas vezes, eu compreendo, pelo menos a cura, está em reconhecer onde estão esses machucados. Talvez não seja possível voltar no tempo, a gente não volta, né? Então, as partes que nós deixamos pelo caminho, elas não necessariamente vão conseguir ser trazidas, né, e reconduzidas ao nosso corpo, mas a gente pode dar um lugar para isso e permitir que, de outras formas, a gente possa curar ou sarar as feridas, né? E é muito interessante o que você traz. Em mim chega muito esse convite, eu também assisti do Fran, e esse convite de ressignificar o olhar que nós temos para o trauma, de olhar para o trauma como parte do caminho e não como o obstáculo do caminho, né? Porque ele, na fala dele, ele nos convida a esse ressignificar. O peso que muitas vezes a gente traz é um peso semântico social que a gente coloca em cima da palavra trauma, né? Sim. E falando dessa parte que você trouxe, Vânia, né? Eu sou doula, né? Fiz um curso de técnica, um curso técnico, né, de doula, e a gente durante os estudos sobre parto, pré-parto, parto e pós-parto, a gente sempre conversou muito sobre o que é um parto normal e o impacto que essa chegada, né, quando você sai desse mundo intrauterino e vem para cá, e que você já na saída, você já chega tendo que aprender a respirar com os pulmões. Você já chega tendo que acionar
a sua respiração e a respirar de um jeito que você nunca respirou, né? E a gente pode olhar para isso como um trauma, né? Mas a gente pode olhar para isso como um trauma que nos traz a vida. Que eu acho que tem muito do convite do Franz Rupes, né? Nessa chegada. Eu vi muito esse simbolismo aí, né? E a gente estudando sobre parto, sobre a importância das nossas memórias intrauterinas, quando ele falou, né, lá na palestra, do quanto o mundo intrauterino é esse espaço em que nós estamos imensamente propícios a desenvolver partos, a desenvolver traumas, né, no mundo intrauterino, na hora do parto e até a primeira infância. Segundo ele, esses são as três fases, né, os 3 períodos em que nós estamos ainda mais suscetíveis a desenvolver traumas. E eu fiquei pensando sobre a sistêmica, eu gosto sempre de olhar para a sistêmica como uma filosofia de vida, né? Chega muito para mim dessa forma, sabe? Porque, para mim, quando a sistêmica chegou, ela mudou o meu jeito de olhar para mim mesma, de olhar para quem eu sou, de olhar para os meus gatilhos, para por que isso aqui me incomoda, né? E aí, quando a gente entra nessa vibe, né, de olhar, a gente vai para onde? Para o trauma. Porque o que é um gatilho que você dispara? Por que uma pessoa faz uma coisa ali que é bela e você se irrita? E te irrita tanto, né? Porque é do outro, não é seu. É do outro. Não é? Sim, mas eu falo muito. Não, eu acho assim, você foi falando várias coisas, eu fui lembrando aqui, né? Por exemplo, e o Bruno também, né? A Sophie falou, né, que a gente tem traumas que pode estar lá no inconsciente, mas que ainda assim nos pesa. Sim. Né? Então, por exemplo, o trauma do nascimento, do parto, pode ser uma coisa simples, né? Teoricamente, né? Mas está lá, né? A gente tem como ressignificar, o peso está lá. Então, e o Peter fala da necessidade, né, que o Bruno até mencionou, da gente reconhecer o nosso trauma, o próprio e o familiar, né? Para daí procurar né? Sim, porque daí você reconhecendo, você pode, né, procurar o caminho de cura, né? Sim. E daí ele fala uma coisa que é sair da vítima para... Essa é a minha tradução livre, né? Porque foi para... Estava no espanhol. Da vítima para o supervivente e para viver o presente. Porque ele fala que o trauma é uma prolongação, né? Um prolongamento do passado. Né? Então, uma coisa lá do passado que acabou, e que a gente continua trazendo, vivendo aquilo, né? Vivendo aquilo de novo e de novo, de novo. Então, por isso a necessidade de reconhecer e ressignificar. Eu acho interessante a gente sempre olhar também pela perspectiva. Até semana passada eu atendi uma pessoa. O que falta, né, para eu olhar para o meu trauma? E, na verdade, às vezes não é o que falta para eu olhar para o trauma, mas o que eu ainda retenho, o que eu ainda seguro que tem a ver com o trauma. Porque, às vezes, eu estou segurando algo que eu já poderia ter aberto, né, abrir mão e deixar que aquilo ficasse na história, no passado, não como uma forma de apagar, porque faz parte dos meus registros, mas ter dentro de mim aquela informação sem ter... Ah, Maria, que honra! Sim. Sem ter aquele bloqueio, de alguma forma, ter esse reconhecimento, né? Esse amor. E até beijei minha fala aqui, fiquei emocionado. Mas é isso, assim, o que está sobrando? Às vezes a gente pensa assim, o que eu ainda carrego, né? O que falta? Eu estou carregando, quando na verdade a vida está nos convidando a abrir a nossa mochila e deixar. Simplesmente só deixar. Eu não preciso fazer grandes construções, é apenas deixar ir. É como colocar no rio e deixar que a água leve, de forma suave, natural, reconhecendo, agradecendo e liberando.
Queria trazer Sim, só aqui, Vânia, só um pode instantinho, falar. só trazer aqui a contribuição da Débora, que é uma colega que está na mentoria comigo, sistêmica, de marketing sistêmico, que é psicóloga. Ela trouxe aqui, né, a questão dos traumas inconscientes. Então, a gente falou agora, né, do que a gente viu na palestra, que a gente tem os traumas aqui desse momento, né, presente, e que o Franz falou, né, da nossa predisposição ainda maior para traumas na vida intrauterina, no parto e no pós-parto até a primeira infância, mas nós podemos desenvolver traumas a qualquer tempo. Mas além dos traumas desse tempo, e aí a gente traz a sistêmica com ainda mais força, são os transgeracionais, né? São aqueles traumas que a gente traz das marcas das nossas lealdades inconscientes, que a gente traz lá dos nossos antepassados, aquelas marcas que ficaram naquela história que também é nossa e que vem ativadas na nossa memória, né? E que nós tomamos para nós. E sempre dizer aqui a vocês, nós estamos falando do trauma, mas na perspectiva de dizer com muita clareza, com muita tranquilidade, de que assim como existe essa predisposição para que o trauma exista, existe na mesma potência a predisposição para que nós possamos ressignificá-lo. Então, sim, nós temos essa condição a qualquer tempo da vida, né? Desde que nós possamos estar abertos a olhar para esse trauma, a acolher esse trauma, a dar a ele o lugar que ele tem, a reconhecê-lo como parte da jornada, né? E a reverenciá-lo no sentido de pedir licença para fazer diferente, né? Ok, eu falo muito, pronto. Sem dúvida. O Peter falou, né? Ele fala que eu até anotei isso, o núcleo do trauma é pura vitalidade, né? Porque é no trauma que você encontra ali a força, né? Para trabalhar isso, ressignificar, e que o trauma tem vários presentes, né? Ele nomeou, né, os presentes do trauma como a força, sabedoria, profundidade e espiritualidade. Né? E sabe que com sua fala, Sani, eu fiquei pensando aqui em traumas transgeracionais, né, que eu já tinha mencionado, trauma familiar, e de repente as dores que eu senti no domingo, né, eu sou de origem, eu fiz o meu teste genético. Né? Eu tô doida para fazer o meu. Eu também. É bem legal, é bem legal. E o meu teste genético dá 36% da Ibéria, né, porque na verdade, minha família, eu achei que tivesse algum índio, alguma coisa, não, mas não sei. Porque eu gosto tanto dessa coisa da terra, dessa conexão, mas não é, né? É uma transgeracionalidade mesmo de Portugal, Espanha, Itália. Então, com certeza, acho que essas dores que eu senti foi algum trauma aí, sendo trabalhado quando a Maria abriu esse campo todo, né? Sim. Para a gente, oportunizou que a gente olhasse para isso. No coletivo. Ela trouxe aqui uma mensagem, uma fala, né, escrito que trauma é a oportunidade de denunciar onde está a força da nossa luz. Toda sombra tem o seu lado luminoso. E sim, toda sombra tem o seu lado luminoso. Não há luz sem sombra. Ou melhor, não há sombra sem luz, né? Depende da perspectiva. É verdade. E verdade, porque eu peguei essa fala, né, para crescer. Sim. Eu peguei essa fala da Maria, que ela falou na palestra dela. Ela falou: consciente de minha sombra, posso me abrir para a minha luz. Foi uma das coisas que eu anotei, que eu acho que tem a ver com isso, né, da gente trabalhando aí os traumas e dando essa oportunidade para a gente. Sim. Então, assim, eu acho que minha contribuição aqui, eu acho que é isso. Uma coisa também, a última coisa que me marcou muito, que eu estou sentindo que eu ia falar,
do suicida, né? Que o Peter fala, que o suicida é muito mais que seus últimos 5 minutos. Sim. Né? E eu senti de falar isso aqui, então talvez isso aí vai tocar o coração de alguém em algum momento. Né? Isso acho que foi falado em outras palavras, outras palestras, outros cursos, talvez a gente já tenha falado sobre isso, né? Já tenha sido abordado, porque a gente fica com aquilo, né? Se suicidou e a gente só lembra da pessoa como suicida, né? Uhum. E São as esquece todo o resto da história da pessoa. São as classificações, né? É como a pessoa que tem questões com o álcool, com as drogas, então é o alcoólatra, O o drogado. perdido, a perdida ou o drogado, né? O quanto que a gente ainda, como sociedade, ainda se constrói pessoas através de títulos e classificações, tirando a própria humanidade. Recentemente, aqui em São Paulo, teve uma questão, não quero entrar em polêmica, mas é só para elucidar. Queimaram uma estátua, né, do Borba Gato, enfim, falando de tudo, de todo o contexto que ele representa, mas, né, não me parece tão sensato, porque se a gente começar a queimar a nossa história, ou as partes que fazem parte da nossa história, né, ficou meio redundante, mas E aquilo o que faz parte da nossa contexto, história, Bruno, em que ele estava. As sim, pessoas não contextualizam, né? imagina se eu começar a tirar né, apagar ou queimar todas as pessoas que fizeram mal. Se eu começo a ampliar o olhar para minha família, quantos parentes, pais, tios, avós, até eu, bisavós não seriam queimados juntos? Sim. Será que sobraria alguém? Então, a questão é não queimar, mas trazer orientação, explicar e fazer disso realmente um movimento de inclusão, sem exclusão, porque a exclusão a gente viu que não dá certo, mas de educação. O que representou esse movimento e a que preço, a que custo tudo isso gerou? Quando a Vânia traz a questão do suicídio, na minha família, o ano passado, a minha prima, de 32 anos, ela também se suicidou, no dia 12 de abril. E eu falo abertamente, sem gerar tabu, porque isso é um tema que gera tabu e exclusão. Lógico, a gente não fala com orgulho, mas com muito respeito, e como você falou, não são 5 minutos. Né? Até onde a gente sabe, isso tudo foi muito programado, né? Ao longo de, talvez, meses. Como olhar para isso, para uma decisão que a pessoa toma e o luto para os que ficam, né? As famílias enlutadas que passam por isso, e agora, agosto é um mês que se celebra, né? É o dia da conscientização do suicídio. Como olhar com respeito, como acolher quem fica e respeitar quem vai, né? Isso não é fácil, mas é não resumir também os últimos segundos, talvez os últimos minutos, os últimos dias. Tem toda uma construção, né? Nós somos complexos, a gente não pode ser resumido em um ato. Sim. Sabe, Bruno? Sim, conclua. Você concluiu, não? Sim, sim. A tua fala, Bruno, sabe, me leva muito para aquilo que o Congresso, a gente não, você não tem que dizer assim, ai, Sânia, o que mais te marcou no Congresso? Muita coisa me marcou. É difícil escolher uma, mas durante o seminário da Mariane Frank, eu e Bruno estivemos, né, 15 dias após o Congresso, nós passamos o tempo do Congresso, sexta, sábado e domingo, quase que o tempo do Congresso, né, um pouco menos, no seminário com Mariane Frank. E no último dia, a pergunta que eu levei a Mariane, depois eu parei para pensar sobre isso, sabe? Foi de fato aquilo que o Congresso me tocou de uma maneira mais definitiva, mais exacerbada, avassaladora. É bem isso mesmo. Essa sensação de pertencimento universal. Porque até então, eu estava muito no pertencimento do núcleo mesmo familiar e tomando tudo aquilo. Mas depois do Congresso, eu
ampliei essa consciência no sentido de me sentir parte de um todo muito maior. Então, quando eu digo isso, essa pessoa que foi queimada, simbolicamente através da estátua, é parte minha também. Hitler também. Entendeu? Então, assim, o Congresso, ele me levou para uma consciência muito, muito, muito maior. É tanto que no último dia do seminário de Mariane, o que eu senti vontade de perguntar a ela foi sobre o título do livro, Você é um de nós. Porque, para o que está escrito no livro, tem uma parte explícita lá, de um menino que estava excluído e tal. Tudo bem, mas eu não estava olhando para o explícito, eu estava olhando para o implícito, né? Porque aquele título, Você é um de nós, ele me remete muito a quando nós dizemos unidos num só coração. Quando a gente diz isso como o lema do Congresso, né, unidos num só coração, é que todos nós somos um. Sim. Mesmo, enquanto unidade universal mesmo. Né? O Congresso me trouxe esse senso de pertencimento, me emociona um pouco, porque depois do Congresso, o meu olhar, ele abriu, né? Ele abriu nessa perspectiva mesmo, assim, de entender que estamos todos nós, assim, de alguma forma, corresponsáveis uns pelos outros. Porque somos parte de todos. Acho que o Bruno teve um problema com a internet. Eu Diga, minha linda. concordo com você, Sani, e é um sentimento que eu tive também, essa coisa do todo, e do como as pessoas não aparecem, né, na nossa vida por acaso. Eu comecei a ficar mais sensível a isso. Voltou. O Bruno voltou. Voltei. O que eu percebi, assim, né, estou mais aberta a perceber o quanto estamos conectados. Sim. E o quanto as pessoas, e não estou falando isso, vocês aqui que temos, né, interesses em comuns e etc. Somos colegas de mas turma. Sim, exatamente. Mas eu fui viajar esses dias aqui, né, fui para o interior, e sabe quando eu, não sei, uma percepção diferente de quando eu entrava num local e tinha uma outra pessoa, no mercado, eu não sei. Eu só sei que a minha consciência de que aquela pessoa tem muito a mais a ver comigo do que eu imaginava, está ampliando. Não sei te explicar. Se vocês souberem, me explica, por favor. Mesmo de explicar. É porque quando a gente amplia o olhar, a gente se percebe no outro, talvez não na mesma intensidade, mas nos mesmos atos, em pequenas proporções, né? Às vezes eu não vou sair explodindo e matando muitas pessoas, mas talvez pequenos atos meus sejam recortes, amostras de algo que outras pessoas fazem de uma forma mais intensa, com mais, enfim, tensão, energia, intensidade, enfim. Nós não somos melhores nem piores, né? E todo ser humano é capaz de absolutamente tudo. Qualquer um de nós é capaz de matar. Qualquer um de nós é capaz de fazer qualquer das questões, das atrocidades mais absurdas, porque isso é do ser humano. Agora, o quão consciente eu estou e sou para me entregar para esses desejos ou não. Porque tudo depende do estímulo que eu recebo. Pode ser que um pisão no meu pé eu seja capaz de dar um tapa numa pessoa. Algumas pessoas, talvez um pisão no pé pode ser o fim de outra pessoa. Para outras pessoas, um pisão no pé pode ser até um pedido de desculpa por ter colocado o pé embaixo quando a pessoa foi pisar. São perspectivas diferentes, né? Todos nós somos capazes. Então, quão consciente nós podemos estar a partir disso, né? E o que fazer com isso? Porque é o que a gente faz, né? Somos capazes de tudo. Agora, o que a gente faz com os estímulos que recebemos? Lida, né? Exato. Ai, que coisa deliciosa. Olha,
a gente sabe, né? Hoje a gente tem muitas pesquisas, né? A gente aprende, não lembro exatamente, 10% quando lê, 20% quando escuta, 80% quando fala, ensina, partilha, né? Como o Congresso fica ainda mais vivo, ainda mais profundo, quando a gente se encontra e partilha. E cada um consegue trazer o seu olhar e somar aos nossos olhares, né? Como isso vai nos dando profundidade, não é verdade? Sim. Eu Sim, sinto vai alcançando lugares cada vez mais profundos. E eu acho que vale aqui, né, falar que eu acho que ainda está disponível até o final desse mês, para quem não recebo nada com isso. Nenhum de Né? nós. Exato. É puro Mas amor. é porque, assim, exatamente, né, quem ainda tiver interesse, eu acho que ainda está disponível para Até o dia comprar a 30, gravação, né? né, Bruno? Isso. Isso. Até o fim do mês, com 40% de desconto. E No as código palestras já estão Maria disponíveis. GH, porque os nossos códigos não funcionam mais, é no da Maria, né? E Isso. Unidos no Só Coração. Eu acredito que sim. Aí tem que entrar no perfil consciência, consciência sistêmica Sistêmica.pt. ponto global. Ah, tá. Pronto. Ponto .pt é o É o site, mas o site. consciência global, que É é o o Instagram. perfil no Deixa eu Instagram. colocar aqui. E foi um presente, né? Os Sim, aprendizados. sim. Maravilhoso. Eu estou assim, me preparando, né? Estou terminando não, ainda estou reassistindo as aulas da Ellen. Tem uma semana aí para mandar bala, para depois pegar as palestras, os workshops do congresso, aqueles que não tive a oportunidade de assistir ao vivo, né? Porque Sim. foi muita coisa. Muita Né? coisa. Sim. 5 Muita salas ao riqueza, mesmo né? tempo. Sim. Sim. Tem muita transformação ainda aí para ser feita, né? Tem. É isso. Isso ainda vai Então, reverberar por muito tempo. pronto. Sim, sim. E a cada vez que nós formos assistindo o congresso gravado e revisitando os olhares que nós tivemos durante o congresso, os olhares que nós fomos aprofundando durante os nossos encontros, nas nossas lives, e revisitando lá, né, dentro daquela egrégora, porque ela vai estar lá, né? Sim. E aí a gente vai ter... Já imaginou? Eu fico pensando nisso, sabe? De como vai ser especial isso, né? Sim. Eu acho que vocês me ouvem? Meu fone Sim. descarregou. E eu fico pensando, e eu não acessei ainda, né? Eu passei esses dias assim, bem cheia, porque eu lancei um novo curso online ontem, foi o lançamento. Aliás, eu gostaria de aproveitar aqui a live para dizer se alguém tem vontade de aprender ou aprofundar ou observar, né? Como faz para contar histórias, né? O meu curso é a arte de contar histórias literárias. Está disponível na plataforma sunnyhills.elori.com.br e é um curso que eu fiz assim, é um curso muito especial, sabe? Eu já lancei 2 cursos de pedagogia sistêmica. E esse curso, claro que ele tem um pé na sistêmica, nada mais que eu faça no mundo, na vida, está fora da sistêmica. Não, essa é uma possibilidade nula, graças a Deus. Mas é um curso que um curso que eu busquei trabalhar as falas que eu ouvi em muitos dos colegas da nossa turma, assim, que são professores e dizem assim: ai, Sânia, eu acho muito legal contar história, mas mulher, tu sabe contar, eu não tenho um jeito para contar. E aí no curso eu digo que o contar ele está dentro da nossa memória coletiva. Então nós, lá nos primatas, nós enquanto seres humanos, quando nós criamos as nossas primeiras linguagens, quando a gente desenhou na pedra aqueles desenhos que as pessoas encontram hoje, a gente queria contar como foi a caçada, a gente queria contar como foi o dia,
A gente queria contar as peripécias do nosso ambiente. Quando a gente começou a falar, a gente queria contar. Então, contar é algo que é inerente à nossa identidade humana. Então, é a nossa identidade humana, né? Nós contamos histórias o tempo todo. A história de uma festa, a história de uma batida de carro, a história de uma cirurgia, a história de um parto, a história de um congresso. A gente está contando história o tempo todo. E aí, às vezes, você olha para mim e diz assim, ai, Sânia, eu não tenho jeito para contar. E aí eu rio e digo assim, olha, de contador de história e louco, todo mundo tem um pouco, viu? E aí as pessoas riem, né? E eu explico que as histórias, elas fazem parte da nossa humanidade e que elas nasceram de uma forma que traz o campo mórfico de uma maneira muito especial, porque eu não sei se vocês dois sabem, mas os contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Gato de Botas, eles são atemporais, certo? Eles vêm do folclore. Então, a gente não tem uma pessoa, um local, uma data, um momento, um histórico em que isso chegou. A gente tem coletas dos mesmos contos contados na Alemanha, pelos Grimm, recolhido pelos irmãos Grimm. A gente tem isso na Dinamarca, recolhido pelo Hans Christian Andersen. A gente tem isso na França, recolhido pelo Charles Perrault. Num tempo que não existia avião, que não existia carro. As pessoas, elas não iam de um lugar para o outro. E os mesmos contos estavam lá. O que é isso? Campo morfogenético. Rupert Sheldrake. Então, os contos de fada falam da nossa verdade interna que nós temos enquanto coletividade, enquanto humanos. Porque a gente já veio sabendo que a gente está na vida, que a gente vai passar pela sombra e que a gente vai encontrar um problema e que vai ser muito difícil e a gente vai ter que lutar e a gente vai ter que sofrer e a gente vai ter que arranjar maneiras de vencer e que no final a gente vai conseguir. Porque os humanos é um projeto para dar certo. O ser humano é um projeto para dar certo. É por isso que eles sempre são felizes para sempre, dentro dos clássicos. Porque são histórias que nasceram de dentro da memória coletiva nossa, enquanto humanidade. E o campo morfogenético levou essa história para os 4. Essas histórias são encontradas no Oriente, no Ocidente, em continentes totalmente distantes. O mesmo conto, a mesma essência. Numa época em que as coisas eram orais, numa época que não tinha livro, meu povo. Então, como é que esse conto saiu de uma ponta de um continente para outro continente? Isso que eu estou falando para vocês não tem nada a ver com misticismo, isso é história. Vocês pesquisam, né? Eu tenho uma pesquisa de mestrado que eu pesquiso o contador de histórias no Brasil, desde os índios até o ano 2000. Os índios tinham a poranduba. O que é a poranduba? Era o momento em que eles se reuniam em torno da fogueira para contar as peripécias da tribo. Então, as mulheres contavam o que tinha acontecido, os pajés contavam como tinham curado alguém, os guerreiros contavam de uma caça. O que é isso? É o contar. Esse contar, ele não é dos índios, ele não é do europeu, sabe? Ele é dos seres humanos. Ele foi encontrado nos 4 cantos da Terra, numa época em que as pessoas não podiam estar de um lado para o outro, porque quem levou foi o campo. Era isso. Incrível. Começamos com o campo morfogenético e terminamos com o campo morfogenético. Começamos e terminamos com o Rupert Sheldrake. Esse é um assunto que me transborda, sabe, gente? Eu me emociono, eu me empolgo, eu fico excitada, eu falo, porque é uma coisa que me toma de um jeito. Eu acho que vocês devem sentir por aí como é que chega. Chega meio fervendo, assim. Assim que é bom. Sim.
Então é isso. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder oferecer um Obrigado. pouco do que eu sei, do que eu estudei. Gratidão. Fico muito feliz mesmo. Alma de professor. Vânia, gratidão, minha querida, pelo seu sim. E que essa nossa experiência aqui, a sua primeira live possa ter sido assim, especial para você, possa ter sido positiva. Eu espero que você tenha se sentido à vontade e encorajada. Sim. Muito obrigada, me senti super à vontade. Que Sim. bom. Gratidão pelo convite. E é isso, Venham gente. mais. Gratidão, venho mais. Sim, gratidão, Sani, gratidão, Vânia, mais uma vez. Lembrando que na quarta a gente tem, às 5h15, estaremos com Gisela. a gente estará com a Gisela e todas as pessoas estão convidadas. E nós agradecemos mais uma vez. E lembrando que o acesso ao congresso, até o fim desse mês, ainda está com desconto. Eu coloquei aí, gente, o site conscienciasistêmica.pt. Vocês ainda podem adquirir o 2º Congresso Internacional da Consciência Sistêmica através desse site. E na hora do pagamento, vocês podem colocar no cupom de desconto o código MariaGH ou Unidos no Só Coração e obter 40% de desconto. Mas esse desconto só está válido até o dia 30 e o dia 30 já é agora. Exato. Né? Faltam poucos dias. Então, aproveitem. Obrigada, gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Gratidão. Sani. Obrigada a todo mundo. Boa semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Amém. Tchau.